Olá, gente. Um abraço para você que nos sintoniza, que nos vê aqui no O Bom da Notícia. Mais uma vez, estamos reunidos para falarmos de política, de uma maneira geral. Agora, a política partidária, as eleições que se avizinham, né? Que se aproximam e muito. Dia 2 nós temos um compromisso pessoal, moral, compromisso estadual, compromisso de Brasil. Vamos viver o esplendor da democracia. Eu costumo dizer, me entendam perfeitamente, que a eleição é o orgasmo da democracia. É mesmo. Tá certo? Porque o Brasil livre... É lindo de falar isso perto de um pastor, né? Não é verdade? Não é verdade? Eu espero não ter chocado, mas eu creio que é isso aí. É o gozo maior da democracia, indiscutivelmente, a eleição, onde todo mundo tem o mesmo peso, Marisa Batalha. Sim, tem sim. O juiz Graças tem, a Deus. o juiz tem o mesmo peso do seu funcionário, do agente penitenciário. Todos nós somos iguais. Né? O bispo, o reverendo, o pastor, todo mundo tem o peso igual e essa eleição é uma das principais dos últimos tempos que a gente está vivendo aqui no país. O Cast do Bom recebe hoje, aqui no estúdio do Bom da Notícia, o candidato a deputado estadual Alexandro Ribeiro, do Republicanos. Ele realiza trabalhos sociais com famílias carentes há mais de 20 anos e agora quer levar a sua experiência para essa luta e lutar também pela juventude, sob o olhar que a eles pertence o futuro. Assim, precisam de propostas legislativas que assegurem capacitação profissional e novos postos de emprego e renda, mas, sobretudo, educação, para assim garantir mais bolsas de ensino e aumentar o número de vagas em universidades públicas. No nosso caso aqui, nós temos uma universidade estadual, que é o NEMAT. Que é muito boa. Muito prometida, inclusive, para chegar aqui na grande Cuiabá com todos os cursos, mas com o passar do tempo, quem sabe, água mole em pedra dura, a gente consiga alguma coisa. Alexandro é um jovem, tem 39 anos, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas afirma ser mato-grossense de coração. Cristão, casado há mais de 18 anos, tem a defesa da família tradicional como uma de suas bases de valor. É pastor há 23 anos. Ingressou... Com 2 anos. Com 16 anos. Deixou Por da isso fralda, essa paixão por deixou da juventude. fralda e foi ser pastor. Né? Está aqui junto conosco desde 2009. Em todo o estado, ele realiza trabalhos sociais voltados para jovens por meio de um projeto chamado Força Jovem Universal, FJU, que tem ações nas áreas da cultura, esporte, educação, cidadania e lazer, com o propósito de mostrar para esses jovens que é possível lutar pelos seus objetivos e se tornar um bom cidadão para a sociedade. Realiza há mais de 20 anos trabalhos sociais com famílias carentes, através de visitas, levando alento, paz e direção para que as famílias possam ter dias melhores em seus lares. Dentre suas propostas estão a defesa da família tradicional, que em sua visão é a base da sociedade e precisa ser preservada. Por fim, o candidato quer também contribuir com incentivos e investimentos do esporte para tornar o Estado uma referência no desenvolvimento de grandes desportistas. Um plantel. Exato. Bem-vindo. Ao meu lado, mais uma vez, esta brilhante jornalista, também mineira, só que não é de Belo Horizonte. Não, sou de São Geraldo, não tem no mapa mundi. Olha lá. E nasce Não gente tem lá. no mapa mundi, gente, me dá tanta raiva isso. Você saiu, ficou pouca gente lá, né? Não, meu filho, aquilo aumentou. Porque eu acabei de falar, deu um polo, eles levaram para lá um polo moveleiro, e os jovens voltaram, né, que tinham saído, e aquilo cresceu muito. Lá em Ubá. Não, o São Geraldo virou um apêndice de Ubá. São Geraldo. São Geraldo. Uhum. Você vai olhar no Google. Tá. São Geraldo mandou É isso que eu aguento, Alexandre. São Geraldo mandou essa menina para nós,
e não colocou remetente. Nós estamos sabendo onde ela é agora. Não aceita de volta. É mentira, gente. Tô com ele há uma vida, ele sempre foi. Ainda falou com meus pais vivos. Véi, não. Alexandre vai ficar até com pena de mim aqui. É um amor ao meu lado aqui, a nossa editora-chefe e brilhante jornalista, Marisa Batalha, a quem eu chamo de Pequeno Notável. Meu apelido é Pequena Notável por conta dele. Pastor? Né? Ou chamaram de pastor candidato? Ou de um candidato pastor? O senhor pode ficar à vontade de chamar Alexandre, candidato, pastor. Aquilo que sentiu mais à vontade, eu serei muito bem recebido aqui pelo senhor chamar. Eu gostaria que o senhor ficasse aqui bem à vontade para que o telespectador, o internauta, pudesse lhe conhecer melhor. E como o princípio democrático aqui as mulheres. A mulher tem prioridade. A Marisa é a primeira, até como sua conterrânea, para abrir o nosso bate-papo aqui. Olha, excelente. É isso que Alex, todo mundo sabe que esse homem sabe que há horas que eu sou de São Geraldo. Agora, obviamente, há mais de 30 anos aqui, eu sou mato-grossense, eu sou cuiabana mesmo, só não sou de Chapecruz, do Pé Rateado. Só não é mas Chapecruz famosa, né? Mas sou apaixonada por essa cidade. Fui, assim, quando eu recebi o título de cidadão cuiabano, quase tive uma parada cardíaca de tanta felicidade. Bem-vindo ao Bom da Notícia, ao Cast do Bom. E vamos iniciar essa entrevista. Assim, a gente leu aqui que você é um pastor que começou muito jovem, gosta muito e tem projetos voltados para a juventude. Mas, para além desses projetos, que sob esse olhar de ajudar, de assistência social, de juventude, você tem algum outro? Porque a gente costuma dizer que ter uma proposta monotemática engessa a pessoa. Você teria outras com a mesma força? Tem que ser multifacetado. Né? Sim, com certeza. Deixa eu primeiro aqui agradecer a oportunidade de vir participar desse cast do Bom, que é a primeira vez que tenho a oportunidade de vir. Espero poder voltar outras vezes. Claro. A casa é sua. Agradecer a apresentação, que foi praticamente perfeita. Eu acho que se eu viesse que não falasse nada, já estaria bom já. O anúncio foi acima da média. E é claro, Marisa, Edivaldo, claro que a gente entende que quando a gente pretende disputar um cargo, principalmente desse legislador, a gente não pode nem de longe querer se limitar a um grupo ou a somente uma questão. Até porque a gente vai representar um estado inteiro. Sim. E o estado inteiro tem as suas várias necessidades, várias classes, enfim. Não é que nós não queremos olhar para as outras, mas é porque a gente entende. Como um legislador, você vai estar diariamente ali lidando com todos os problemas. Saúde, educação, infraestrutura, cidadania. Então, assim, isso faz parte da vida de um legislador. E, obrigatoriamente, ele tem que estar a par e ir vivendo tudo isso. Mas quando nós apontamos muito o lado não só da juventude, mas quando a gente fala juventude, a gente não está falando de um grupo, de uma classe, mas a gente fala de um todo. Por quê? Por que eu bato bastante nessa tecla? Eu iniciei a minha vida como pastor muito novo, né, com brincar aqui com 2 anos, mas foi com 15 anos. Com 15 anos eu saí de casa. Eu virei para minha mãe e disse: mãe, eu preciso dedicar minha vida a Deus, porque o que eu recebi não tem dinheiro no mundo que pague. Eu era um jovem muito depressivo, muito infeliz, porque vim de um casamento que não deu certo. A minha mãe e meu pai tiveram suas diferenças, separaram, e aquilo gerou um vazio muito grande dentro da família. E eu fui buscar preencher esse vazio na amizade, nas noites, festas. Acabei me envolvendo com pessoas que não eram tão exemplares, acabaram indicando coisas erradas, alguns vícios. Não que cheguei a ser viciado, mas aquela fase de adolescência, você querer experimentar o que te oferece. E eu percebi o seguinte, que quanto mais eu procurava preencher aquele vazio naquela adolescência, mais dependente eu estava daquilo. É um vício. Por exemplo, você experimentou algo bom e aquilo te satisfez naquele momento, é como se você dependesse daquilo constantemente para poder sentir bem. E eu passei isso na minha juventude. Eu não tinha em casa o apoio do meu pai, porque ele tinha saído de casa. Minha mãe tinha que cuidar de mim, mais 3 irmãos, então ela ficava mais tempo trabalhando.
Na época a dona Irene, né, hoje, graças a Deus, está lá bem, mas na época ela tinha que se dividir entre cuidar dos quatro filhos, trabalhar durante o dia, à noite, cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, e no outro dia cedo. Essa jornada que as mulheres ainda continuam fazendo. Exatamente. Então, quer dizer, isso acabava deixando uma lacuna, não só em mim, mas nos meus irmãos também. E eu, acho que porque era mais emotivo, sentia mais. Eu precisava procurar aquele preenchimento nas amizades. E aquilo se tornou uma busca sem fim. Porque eu ficava lá naquele ambiente e quando eu chegava em casa, eu queria voltar. Mas quando eu voltava já não tinha mais ninguém, já tinha todo mundo para casa, todo mundo tinha sua família. E eu ficava contando o dia seguinte para dar aquele horário para encontrar aquela turma, para estar na praça, para sair ali. E aquilo foi me consumindo, que eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, era por volta das 2 da manhã. E no bairro onde eu morava nessa época em Contagem, e em Contagem tem um bairro que era de casas populares, que tinha acabado de ser entregue, na época pelo prefeito Nilton Cardoso, que fez um evento muito bom e até hoje é lembrado. E a nossa casas entregues de comunidade e tal, e muita gente ali tinha a mesma condição, não tinha como trabalhar. E eu me lembro que às 2 horas da manhã eu estava voltando para casa. Nesse dia eu tinha gastado um pouco de dinheiro que eu tinha recebido no dia, e quando eu cheguei em casa por volta de 2h30, 3 horas, eu entrei em casa, vi meus irmãos deitados, vi minha mãe dormindo, e eu entrei no banheiro e eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Onde é que eu vou parar? Hoje eu estou chegando 3 horas, não vi meus irmãos, não vi minha mãe, amanhã elas vão acordar, não vou ver elas, talvez só na próxima semana. E naquele dia caiu uma ficha assim que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para me sair dessa vida, eu preciso procurar um rumo. Essa foi a colocação que eu me fiz. Eu preciso procurar um rumo. E aí que foi o início, que hoje eu posso dizer, que eu tive o meu primeiro contato com a fé, com Deus. Porque eu precisava de algo, não sabia onde encontrar, e eu comecei então a observar que as minhas irmãs e a minha mãe já estavam indo frequentemente a cultos, à igreja, e eu via que elas não tinham a mesma deficiência que eu tinha, emocional, aquela fraqueza, aquela ansiedade, aquela depressão. E eu comecei a pedir, olha, deixa eu ir com você lá onde vocês estão indo. Elas me levaram, no primeiro dia eu me senti bem, no segundo dia eu me senti também bem, e eu falei, tá aí, ó. Eu fico uma noite inteira lá com os meus amigos na rua, lá aprontando, curtindo. Chego em casa, tô tão vazio que parece que tem um buraco. Eu venho aqui, fico 1 hora, volto para casa, parece que eu estou renovado, então parece esse é o caminho. E eu, daquela época, eu tinha meus 14 anos, eu falei assim, não, eu vou por aqui, porque por aqui tá dando mais certo. E foi ali que eu tive a experiência de ter realmente uma experiência com Deus, de tal maneira que aquele vazio me preencheu de tal maneira que eu já não sentia mais necessidade de estar na rua, de estar aprontando, de estar curtindo, de estar gastando o pouco que eu ganhava com o tipo de bebida. Eu não precisava mais. Eu simplesmente me sentia muito melhor do que qualquer noite de festa, de balada, de amizade que eu tinha. Então aquilo foi crescendo de tal maneira, e eu costumo usar esse termo, que é o seguinte: quando você recebe um presente de alguém, e aquele presente te surpreende, te faz você ficar emocionado, automaticamente você fica em dívida com aquela pessoa. Você recebeu algo que foi tão útil, que te acrescentou, você começa a ficar incomodado, e agora? Eu tenho que retribuir, eu tenho que dar para ela algo que mostre que o que ela me deu foi tão bom, foi tão legal, me preencheu, que eu tenho que devolver isso, eu estou em dívida. E foi essa dívida que te levou para a política? Não, essa dívida levou a ser pastor. Essa dívida me fez eu ser pastor. Por quê? Porque eu queria agradecer aquela paz que eu tinha recebido. Eu queria poder devolver para Deus aquele bem que eu estava sentindo. Porque eu me tornei outra pessoa. Mesmo novo, comecei a ter mais responsabilidade, comecei a levar os meus estudos a sério. Minha família me passou a ter como referência, comecei a cuidar dos meus irmãos. Então, não tinha dinheiro no mundo que pagasse aquele bem que eu recebi. Então eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí veio essa cobrança de querer fazer algo em troca do que Deus havia me dado, que não tinha nada, até aquele momento, nada que eu pudesse fazer que preencher aquele vazio como preencheu. Então, nos meus 15 anos, eu decidi ser pastor, decidi me ingressar. E do pastor para esse salto quântico para a disputa, uma vaga na Assembleia, por quê? Então, como pastor, a função do pastor é ajudar pessoas.
O pastor que realmente se dedica a isso, ele pretende, a pretensão dele é estar do lado das pessoas, do lado das famílias. Hoje em dia, nós temos como uma referência de trabalho social, trabalho emocional, espiritual, as igrejas, pastores, padres, pessoas que se dedicam a sua vida a atender aquelas pessoas que estão carentes não só do material, mas de uma palavra, de um alento, de uma esperança. Então, nesses... Você acredita que na casa de Deus tem várias moradas? Sim, com certeza. Acredito que dentro da casa, não só na casa, mas na presença de Deus, há lugar para tudo. Tanto acredito que se a gente for pegar... por conta das religiões, né? Sim, se a gente for pegar a Bíblia e pegar a história do início do cristianismo, Jesus, ele recebeu a prostituta, Jesus, ele recebeu o ladrão, Jesus recebeu o que era anticristo, que não acreditava nele. A Bíblia conta o início do cristianismo, onde mais foram bem recebidos os que eram de fora daquela sinagoga, do meio religioso, do que os que eram propriamente religiosos. Hoje em dia as pessoas elas polarizam muito, elas querem colocar rótulo, elas querem dizer o seguinte, não, só é de Deus quem está dentro da igreja, só é de Deus quem está dentro, e pelo contrário, existem pessoas que elas não frequentam a igreja, e eu falo isso por experiência, de conhecer, mas tem pessoas que estão tão próximas de Deus, ou até mais, do que algumas que infelizmente acabam habitando a igreja diariamente. Política não é uma coisa avessa a Deus? Ao contrário. Deus precisa de homens bons, mas sem pastoreio. A verdade não é que Deus precisa de homens bons. A sociedade precisa de homens bons. Homens que tenham a natureza de Deus. Homens que não sejam como igual, porque não tem como ser igual a Deus, mas que tenham pelo menos a essência. O que a gente entende que Deus é? Amor, Deus Sim. é compaixão, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, piedoso. Piedoso. Mas é isso mesmo. E assim, o homem não precisa ser igual a Deus, mas precisa ter a natureza, precisa ter pelo menos os conceitos. Existem 2 mandamentos que resumem o que é ser uma pessoa de Deus. Posso falar aqui? Claro. 2. Primeiro, você amar a Deus sobre todas as coisas. E o São segundo, as mesmas coisas nossas. amar o seu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se o ser humano tivesse esses partir 2 desses conselhos... todos os Eu outros. acrescentaria um pouco mais ainda, dentro desses 10 mandamentos, já conversando com o candidato e pastor Alexandro, né? Acrescentaria o honrar pai e mãe. Esse mandamento, para mim, é fundamental. Sim. De nada adianta eu ter princípios, né? E não honrar pai e mãe, não honrar a família, porque eu vejo que a família é a base, né? Mas esse pai e mãe se encaixa no próximo. Sim, o próximo... Né? É por isso que os 10, a gente poderia falar dos 10, mas resume em 2, porque é o seguinte, os 10 falam, não matará, não roubará, não cometerá falta de testemunho, honra teu pai, e que tudo isso é o seguinte... Não cobiçará a mulher do próximo. Pois é, isso aí tá todo mundo morto. Tem pelo menos as 2 músicas que eu conheço. O seu tá próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, se você fosse o seu pai, ou a sua mãe, o seu próprio, o seu funcionário, como é que você gostaria de ser tratado? Então, os 10 mandamentos se resumem a 2. Deus e o seu próximo. Claro. Pronto. Isso aí você consegue englobar tudo que as pessoas tanto precisam para o dia a dia. Alexandro, você está me enchendo de curiosidades. Nosso primeiro contato é me enchendo de curiosidades e é uma grata surpresa para a gente poder conversar sobre política e sobre outros assuntos também, né? Você falou, nós vivemos num Estado laico. Você citou o pastor, citou o padre, mas nós convivemos aqui com diversas religiões, né? Nós temos também como base no Brasil as afros, as religiões... Não, na verdade, a religião constitucional brasileira é a Umbanda. Então. Né? A origem, sim. Foi o início de tudo, né? Exatamente. Nós temos também, aqui em Cuiabá, por exemplo, né, uma instituição que eu não diria, eu vou dizer adorada, respeitada, que é dos espíritos, avalizada, que é o nosso... O Vantuil. O Vantuil de Freitas. São os espíritos e realizam um belo trabalho. Que é o espiritismo que nós chamamos de o espiritismo kardecista, né? Como é que o pastor evangélico, né, analisa, vislumbra, comenta essas
essas ramificações, não, essas origens, né? É a casa de Deus. Por isso que a primeira pergunta. Exato. A casa de, que a casa de Deus tem várias moradas. Tem várias Mas moradas. existe análise. Sim, claro. Sim, Existe análise. Eu vejo, isso é opinião minha, como pastor, eu vejo que todas elas procuram a mesma coisa. Sim. Só existe um aproximar de final. Deus. Deus, Todos né? eles querem se aproximar de Deus. E por que se ramificaram tantas religiões? Por quê? Porque cada um tentou encontrar Deus da sua maneira. Sim. Né? É como se você dissesse que todo profissional é igual. É como se você dissesse que todo empresário, que todo produto é igual. Não. Cada um tem a sua particularidade. E eles se aperfeiçoaram naquilo que eles acreditavam que seria o melhor. Então, eu não posso dizer que uma religião é melhor do que a outra. Pelo contrário, por exemplo, eu como pastor, eu tenho pessoas que andam comigo e que nesse momento eu posso até aqui ligar, porque me mandam mensagem diariamente, que são representantes de casas, de matrizes africanas. Que bárbaro. Que comandam comigo. Que amanhã eu vou estar com ela fazendo uma visita, especialmente para ela me apresentar os seus conhecidos. Então, quer dizer, eu não posso dizer que elas são melhores, essas são piores, eu sou o verdadeiro. Não. A gente encontra aí... Seria muita arrogância, né? Não, e assim, eu estaria indo contra o segundo mandamento. Aquilo que eu deveria acreditar amar o meu próximo, eu estaria julgando, condenando. Assim como eu acredito que eu encontrei Deus buscando no meu momento mais difícil, e isso me serviu de alento que eu guardo até hoje, é uma experiência, isso aconteceu há mais de 20 anos, até hoje eu guardo. Eu acredito que cada uma dessas pessoas teve a sua experiência. E buscando a sua maior necessidade, elas encontraram algo que vieram alentar. Então, o que a gente acredita é o seguinte, o fim de tudo, a pessoa quer chegar até Deus. Sim. E o ser humano em si, a gente quer falar de política, mas não tem como falar de política se não falar de pessoas. É lógico. Não tem como, né? O que a gente sente falta, e às vezes essa é a indagação que eu ouço de algumas pessoas, a gente é muito polarizado o assunto. Política e religião não se mistura. Mas a questão não é misturar política e religião. A questão é o seguinte, a política tem que ter pessoas que tenham realmente comprometimento com as pessoas. Não é que você vai trazer religião para a política, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que tem uma fé em Deus, que tem um compromisso com Deus, que fui formado segundo as bases que a Bíblia ensina. E isso eu vou levar até o final da minha vida, aonde eu estiver. Se eu estiver amanhã dirigindo uma empresa, os conceitos que eu aprendi na Bíblia, eu vou aplicar como patrão, ou seja, como funcionário. Se eu estiver amanhã dirigindo qualquer coisa, executando qualquer papel, qualquer função, isso vai estar dentro de mim. E na política, o que eu quero levar? Eu não quero levar a igreja para a política. Eu quero levar a experiência que eu tive. Os conceitos que eu adquiri nesses 22 anos, eu quero levar porque eu acredito. Aonde tem a essência de Deus, tem ali pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas comprometidas. Quando você tira a imagem de Deus de qualquer lugar, de qualquer religião, o que sobra uma pessoa sem a referência de Deus? Eu estou vendo aqui que tem, para além de todas essas defesas, você se posiciona bem duramente contra pelo menos 3 vertentes, que são absolutamente de bom senso, eu acho. Você é contra a legalização das drogas, é contra banheiros divididos por meninos e meninas, e é contra, ideologicamente, na verdade, nem ideologicamente, a ideologia de gênero nas escolas. É um olhar bem bolsonarista, né? Eu digo que não é um olhar bolsonarista, eu digo que é um olhar de alguém que foi criado com uma estrutura familiar, que aprendeu que realmente certas coisas não é que não devem ser mudadas. Toda evolução é excelente. Hoje em dia, nós estamos falando aqui e podemos alcançar o mundo inteiro. Essa evolução é maravilhosa e o ser humano está evoluindo. Mas tem certas coisas que elas devem ser preservadas. Preservada. E instituição família, ela deve ser preservada a qualquer custo, a qualquer preço. Hoje eu sou quem eu sou por conta da base que eu tive. A minha mãe, mesmo sozinha, se dedicou o máximo que ela tinha para me colocar dentro dos caminhos que ela acreditava que seria realmente o melhor. E graças a Deus, hoje ela me liga, manda mensagem e fala, eu tenho orgulho do meu filho. Mas graças a Deus ela teve essa liberdade, essa coragem de vir realmente aplicar em mim
os conceitos que a mãe dela, que o pai dela passou. E hoje as pessoas... Acho que nós todos fomos criados com isso, né? Lógico. Jamais se tinha o banheiro de menina, menino. Não tinha. Eu tô até o banheiro M masculino, Sim. F feminino, né? Então vamos abrir um banheiro L. O que é isso? LGBTQ. L. Não é porque O não que- é possível, eu então- estou comungando aqui com o pastor. sim. E pergunto para o internauta, você gostaria que a sua filha ficasse ao lado, no banheiro, Eu no banheiro, Isso nem com o existe. cidadão ou a o gente foi amigo, criado no o colega interior. de sala, fazendo xixi em pé? É uma coisa, Do teu lado aqui, eu tô fazendo xixi em pé. no mínimo Não é constrangedora, constrangedor? vexatória. Eu não gostaria, Ó, não tenho mais filha nessa idade, mas já tive neta nessa idade. Eu não gostaria. Então faz o seguinte, já que nós estamos numa discussão Bem atípica, profunda, tá bem né? bacana. Então abre mais um banheiro. Sim. Tá certo? Abre mais um banheiro. Edivaldo, sabe o que eu falei recentemente? Na verdade, aquilo Assim, que ele falou com muito bom senso. Alguns valores precisam ser Não preservados. falou nem precisa e também não foi contundente de forma contrária. sim, O fato existe. Como é que nós vamos contemporizar? Antigamente, Marisa, o pastor é jovem demais, mas antigamente a gente falava, era uma coisa só. Né? Era uma coisa só. Aquele lá aquele viado. Então, acabou. Hoje não. Hoje só você tem LGTB, Não, sei o quê, LGBTQI+. Mas sofreram muito. E vai por aí Mas afora. sofreram muito. Claro. Daí a necessidade Não, disso. Respeito em gênero, número e grau. Respeito. Agora, diante desse respeito, eu acho que deve existir a reciprocidade Sim, do respeito. claro, É isso que eu claro. estou dizendo. esse Amar aos outros ponto, como a ti mesmo. Exatamente. É Esse verdade. ponto é onde às vezes eu comento e às vezes as pessoas não entendem. Não é que nós somos contra o direito de ninguém. Mas Pelo o contrário. que não é legal é você querer impor a vontade de uma minoria à maioria. Que cada um tenha liberdade de defender o que Exatamente. acredita, mas sem tirar o direito Do outro. Porque aí se infere essa Sim. liberdade que a gente tem, esse conceito, sabe? Constrange também. Então, quer dizer... Estamos num Estado de direito, né? Exatamente. Democrático. Você não precisa destruir uma coisa para construir outra. Você não precisa de realmente tirar do ar, da imagem, do radar, para você ter outra coisa. Você pode lutar pelos seus direitos, você pode conquistar o seu espaço, como bem sim vem sendo conquistado, não só pelo grupo LGBTQIA+, acho que, se eu não me engano, já tem mais uma letra. Não, LGBTQI+. Mas eu acho que já tem um grupo, já tem mais uma letra. Acho que já tem. Vai sempre. Na verdade, acho que são vai aumentar. simpatizantes. E assim, as mulheres têm conquistado cada vez mais o seu espaço. Então, quer dizer, é uma liberdade. Há espaço para que possa crescer, conquistar o seu espaço, sem ter que ferir o espaço dos outros. Sem ter. É isso que não é legal. Impor. Você quer que a coisa desça a garganta, você quer impor. Isso não é legal. Então, quer dizer, essa posição minha é clara, por quê? Porque é o que eu acredito. É o que eu acredito, é o que eu penso. Se eu estivesse numa condição como essa, não me sentiria bem, não me sentiria confortável em dividir um banheiro com uma mulher, com uma jovem, com ninguém que seja. Então, quer dizer, o que eu não quero para mim, eu não quero para o O próximo. que você levaria, para além dessa discussão que está muito boa, mas assim, concreto. O Alexandro entra, caso eleito, e abocanha uma das 24 vagas na Assembleia. O que você levaria de proposta concreta? Assim, nossa, seria muito bacana e vou propor essa matéria legislativa e aí trabalhar de forma assertiva, ou porque lá você vai ter que trabalhar para além do pastor, num trabalho imenso de convencimento dos colegas de parlamento, né? E o que você leva? A algo concreto? Uma proposta legislativa que você gostaria de tocar? Vou lá usar dentro? o que você usou agora, Alessandro, agora há pouco. No seu radar, né, na sua bússola, é a pergunta da Marisa, né? Jovens, a sua história é uma história Linda. bonita. Bonita mesmo, bonita mesmo. Agora, vamos pulverizar ou compartimentar essa sua história com propósitos de um deputado estadual.
Sim, a gente sabe que hoje em dia o governo em si, existem N programas, que tende a ajudar a população, São tantos projetos, programas que a gente nem sabe que existem e que estão lá, que se buscar. Só que o que acontece? O que eu vejo? Aonde que eu quero entrar de maneira concreta? Claro, quando fala da juventude, claro que o concreto. Por exemplo, eu trabalhei durante 7 anos promovendo eventos jovens. Hoje eu vejo a deficiência, a dificuldade de um jovem que queira ingressar. Primeiro, ingressar, ele quer seguir carreira esportiva. Hoje se ele não tiver não temos plantéis, né? Se ele não tiver alguém que o sustente, essa é que é a verdade. Se ele não tiver dinheiro, ele pode ter muito talento, mas ele não sai do lugar. Não sai. E isso eu vejo como alguém que representa, né, essas pessoas, alguém que pode lutar. Existem programas, mas esses programas não chegam até a ponta. Aliás, hoje a CECEL tem um bom trabalho sobre isso. Não chegam até a ponta, ou às vezes não consegue angariar essas pessoas, não consegue de maneira clara promover realmente eventos que realmente atraiam esses jovens para dentro. Então, quer dizer, e isso é uma coisa que um parlamentar, eu ou qualquer um, deveria olhar com um olhar mais clínico. Realmente pegar o que já existe, realmente estender, criar aí meios que facilite esse jovem a ter uma bolsa atleta. Não só ter a sua bolsa atleta, mas ter uma bolsa atleta realmente que vá de acordo com aquilo que ele precisa, porque não adianta você dar uma bolsa atleta que vá suprir só 10 dias do mês inteiro que ele vai precisar. Ele vai precisar de um mês inteiro Era isso, de atividade. Dava para o mês inteiro? Hoje, nós temos aqui o nosso cinegrafista, que vive de bolsa. Que é um exemplo, quer dizer, um exemplo que o que aconteceu com ele pode acontecer com outras centenas e milhares de jovens. Que eu tive semana passada conversando com dois jovens que me disseram assim, falaram assim, olha, eu viajei para Goiás para tentar seguir uma carreira de futebol, fiquei lá 6 meses, tive que voltar porque o dinheiro da minha mãe acabou e eu não consegui ficar lá na cidade. O outro foi da Paraíba, falou, eu também tive que voltar porque o dinheiro que eu levei acabou e eu não consegui emplacar lá até o tempo de ser contratado. Então, quer dizer, isso eu estou dando um exemplo que eu tomei conhecimento. Mas a gente sabe que existem N modalidades. E quando a gente fala de esporte, gente, a gente não está falando de lazer. Esporte não é somente lazer. Não. A gente está falando saúde. A gente está cuidando da saúde desse jovem. Esporte transforma menino em homem. A gente está falando em dignificar esse jovem. Gente, você não sabe como um jovem aplicado ao esporte, como ele se torna como cidadão. Como ele se torna, sabe, disciplinado. Comportamento. Ele automaticamente se afasta das drogas lícitas e ilícitas também, porque ele está se comprometendo com ele. Esse jovem se torna, para dentro da família dele, um exemplo. Ele se torna uma esperança para os outros amigos que estão olhando para ele e falam, espera aí, se o João está conseguindo, espera aí. Pô, o João jogava com a gente aqui na rua, João cresceu com a gente, e olha só onde ele está. Ele se torna esperança. Então, o que eu estou falando não é só de lazer. Porque quando a gente fala assim, vamos investir no esporte, vamos abraçar. Mas, é claro, isso é de uma maneira, né, esporádica. Mas quando a gente mergulha lá dentro, a gente está falando de salvar vidas. A gente está falando sobre resgatar vidas. Eu costumo dizer que cultura resgata memórias. Sim. Esporte transforma vidas. Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma das vertentes que o Alexandro pretende brigar, abraçar como bem. O senhor e a senhora devem saber melhor do que eu, política não se faz sozinho, né? Às vezes nem sempre as boas ideias e boas vontades são realmente concretizadas em realmente algo realizado, algo concreto, nem sempre. A gente sabe que a ideia de um tem que chegar à maioria para que aquela ideia seja realmente aplicada. E assim, com o que diz respeito à minha pessoa, um dos projetos que eu pretendo abraçar, eu quero realmente brigar, eu quero trazer para junto de mim a população, eu quero trazer esses 3.000 jovens que eu consegui acompanhar durante 7 anos fazendo essa atividade. Foram uns 3.000 jovens que durante 7 anos eu acompanhei. Eu quero realmente estar lá, realmente trazendo a iniciativa pública da população para brigar por esse direito. Isso é um. Fora isso, a gente tem um trabalho que já é comprovado. Que o trabalho Você tem 3.000 jovens? Você é da universidade, da igreja evangélica. Universal.
quero dizer que ele deve estar passando um pouquinho de aperto nos candidatos do republicano. 3 mil jovens. Universal. Já está eleito. Por que, Marisa? Oi, está eleito. Acabou de ter eleito. Ali ele não sei com menos de 20, 25 mil votos, não. Nós pretendemos chegar a essa casa aí, a gente pretende. Porque Nós já né? tivemos. Eu não quero jogar uma pá de cal naquele que você disse, mas já tivemos também outros representantes evangélicos que não atingiram o objetivo. Tinha 3 mil jovens? Não tenho esse portfólio, né? Não tenho esse assim, conhecimento. Quando a gente fala 3 mil jovens, não é que são 3 mil cabos eleitorais, não. Mas são pessoas que acreditam na gente. Claro. São pessoas que acompanham a gente. A gente tem cabo eleitoral afetivo, né? Aquele que está lá na ponta. Sim. Mas que tem um respeito sincero, Agora, né? além da Universal, que indiscutivelmente é uma potência. É uma potência. É uma potência, indiscutivelmente, entre as igrejas, é uma potência de credibilidade também, né? Quem te chamou? Quem é seu padrinho para te alçar numa primeira candidatura a deputado? Você teve alguém que... Vem cá, Alexandro, você é meu filho e tal. Eu tive e tenho um representante que, em particular, é meu amigo já há mais de 10 anos. Foi o primeiro que eu conheci quando eu cheguei aqui, que é o vereador Eduardo Magalhães. Ele que me incentivou, que me encorajou através... Ele que disputou 2018 pela igreja, ele representava na ocasião, era pastor. Foi eleito. Não foi. Ele não teve foi? 18 mil votos. Na época ele teve 18 mil votos, mas não foi eleito por conta de, na época, legenda. Ele foi um dos 20 mais votados, mas não entrou. Teve 18 mil votos. E ele veio a 2020 a vereador. Pois veio, foi eleito. Foi eleito. Minha confusão. Foi eleito por Cuiabá por seus 3 mil votos, um dos 7 mais votados. E ele falou assim, olha, Alex, eu preciso de alguém que realmente acredite nesse projeto, alguém que realmente tenha facilidade de lidar com o público, com as pessoas, e você é uma pessoa que já está no meio desse. Você já vive esse meio, você já respira isso. Mesmo como pastor, você faz um trabalho muito bom com as pessoas de fora, porque esses jovens, essas famílias, não são pessoas membros de uma igreja, são pessoas que nós angariamos fora. Mas o republicano tem disso. Você tem ali uma moçada muito boa, né? Você tem o Velaton, o Diego, tem você. Você tem ali o Saquete e o Otaviano Piveta, que é o vice-governador, o tempo todo fazendo esse guarda-chuva para vocês, né? A gente não está sozinho nessa caminhada, não. Mas eu digo como inspiração e como parceiro mesmo, foi o... A dobradinha é sua e de Eduardo. Eduardo Magalhães. A gente pretende realmente juntos. Ele lá em Brasília... ele está disputando como uma vaga aí para o federal e a gente acredita que há também no Republicanos? Também republicano. Acredito que há uma possibilidade muito grande. Ele está aí brigando, ele e o doutor Leonardo, que já é um deputado de mandato, estão brigando ali e a gente acredita numa possível vitória, eleição dele, sim. É possível, não é um sonho distante. Não se esqueça que Velaton é um homem das redes sociais e está mandando muito bem. Pode somar. Todos somam para eles, né? E que nós precisamos que todo o nosso time vá muito bem, bem. Além das expectativas. Para poder eleger. Debaixo do mesmo guarda-chuva partidário, né? É legal que dentro do partido existem vários candidatos e cada um tem um segmento bem diferente. Tem. O bom é isso, que assim, não há aquela briga interna, né? De que você tá. Porque cada um tem o seu segmento, tem o seu. Tem um olhar mais fiscalizador. Bem definido, bem definido. Então, quer dizer, eu acredito que assim, aqueles que ganharem vão ser realmente merecedores, vão representar bem a sociedade. Estão lutando muito, né? Sim, assim, faltam aí 16 dias para o dia 2. Assim, a gente está em uma corrida muito grande. E nesse tempo a gente só pensa o seguinte: vamos dar o máximo, vamos ir até a ponta, vamos fazer o que for possível e preciso para que a gente chegue lá. Mas como bem falaram aqui, é uma turma muito boa, é uma equipe que a gente não pode... É um bom guarda-chuva. Sim, exatamente. Você tem um bom grupo. E assim, não tem como a gente olhar para esse grupo e sentir rejeitado ou esquecido. A gente está correndo junto, estamos correndo juntos e que Deus permita que aquele que realmente, não digo nem merecer, porque todos merecem, né? Cada um tem os seus ideais, os seus pontos de vista, mas que Deus permita que aquele que realmente tem a condição de chegar lá, chegue lá na ponta e represente os demais que ajudaram muito. Então peça voto. Posso pedir? Pode.
Então, Claro. Já falei muito, agora é hora de pedir. Olha Pode aqui, pedir. Não, aliás, assim, eu não falei nem metade que eu queria, mas... Mas você tá a em conversa- casa. a conversa vai se despontando, a gente acaba falando, não que a gente queria, mas o que o momento pede, né? E eu acredito que a gente conseguiu falar um pouquinho de quem é o Alexsandro, falar da sua essência, da sua natureza. Acredito que eu consegui mostrar um pouquinho da onde eu vim, o que eu pretendo fazer, o que eu pretendo representar. E aqui eu venho pedir um voto de confiança para você que é alguém que tem esperança, que tem lá um representante que possa olhar para o seu filho que é pequeno, para o seu jovem que está aí querendo, sabe, ingressar numa universidade, numa faculdade, tem dificuldade porque não consegue hoje em dia facilmente uma vaga. Você que é uma senhora, uma mãe, que como a minha mãe Irene, teve tanta luta para nos criar, mas graças a Deus ela conseguiu nos criar, nos deu uma educação que hoje é o que nós temos de mais rico. E eu quero ser o seu representante na Assembleia. Eu quero poder lá estar falando, sabe, o que você gostaria de falar, estar lá, sabe, levando as demandas, as causas. E eu só preciso de uma coisa, um voto de confiança, seu, da sua família. Eu tenho que ser honesto, não vou conseguir fazer tudo, mas o que não vai faltar é vontade. Não vai faltar garra, não vai faltar, sabe, desejo de buscar dias melhores para o nosso Mato Grosso, para as famílias, para a nossa juventude. E volto a dizer, preciso só de uma coisa, um voto de confiança seu, da sua família, lá no dia 2 de outubro. Se você ainda não sabe, o meu número é o 10123. É um pouquinho difícil de guardar, mas se a pessoa repetir 2 vezes, ela guarda. 10123, Alexsandro, para deputado estadual aqui em Mato Grosso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico pelo feliz. prazer que nos proporcionou aqui. E você falou que não falou. Eu acho Falou que muito e falou Falei. muito lindo. Falou bem. Falei, obrigado. Mandou Assim, bem, mandou bem. Mandou bem. As pessoas perguntam, você é a primeira vez? Eu não sou político de carreira, acredito que política não pode ser uma carreira. Não. Política tem que ser, sabe, uma maneira de você realmente fazer o que você gostaria. E quando você trata a coisa como carreira, é como pastor. Pastor, não é, pastor é vocação. Eu fui chamado, então, assim como eu faço por amor, servir a Deus e vou morrer fazendo isso, eu quero fazer a mesma coisa como um servidor da população, como um representante. Eu quero poder estar lá realmente por amor, ajudando pessoas. Não pensando em objetivos pessoais ou grupo, não. Eu quero estar representando. E graças a Deus, as pessoas que a gente vai, e como a gente é pastor, a gente tem facilidade de lidar com pessoas. Quando a gente chega na casa, eu tive essa semana no bairro Sucuri, e lá em Várzea Grande eu tive lá no bairro Parque do Lago. E as pessoas falam assim, você é o primeiro candidato que vem aqui na minha porta. Você entrou aqui, parecia, eu nem acredito que é você. Não que eu sou melhor, mas isso é uma coisa natural nossa. É uma coisa natural, a gente tem essa vivência de lidar com pessoas, de ouvir, de realmente comunicar. E eu quero levar isso. Legal. Eu quero realmente representar isso lá para a população que precisa, que quer ter acesso a representantes que representam, infelizmente, pouco a nossa Volte população. já eleito. Amém. Boa sorte para você. Amém. Chegando já o fim. Exatamente. Alexsandro Ribeiro, 10123, candidato do Republicanos. Muito obrigado pela honra que nos concedeu em estar aqui conosco. Eu que agradeço e, já tá marcado, hein? Se Deus permitir ganhando, quero voltar aqui para agradecer. A casa é sua. Marilza. E aí na prova, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais, da nossa terra? Vão! Vamos trazer um pãozinho de queijo, Vão. vamos trazer um queijinho canastra, Vão. um cafezinho para poder ficar mais à vontade, né? Bonito. Obrigado, gente. Obrigado. Um doce de Obrigado. leite sem açúcar? Isso. Tem? Não tem. Não. Aí tá saindo de Minas, aí não tá mais no trem, não tá mais no... Aí não tá mais no trem bom, né? Ai. Mas obrigado. Internauta, toda tarde, nesse horário, entre 5 e 6 da tarde, até o dia da eleição, ou 2 dias antes, enquanto a lei legislação. permitir, nós estaremos aqui apresentando a você um candidato. Um candidato à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado, e vamos mostrar aqueles que estavam no anonimato e que se apresentam agora para legislar. Um abraço e até o próximo.